Capítulo 59. O poder do exemplo. Na carta de Paulo a Tito, lemos: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, versos 13 e 14. Essa grande obra deve ser feita apenas por aqueles que estão dispostos a ser purificados, a se tornarem peculiares e manifestarem zelo nas boas obras. Quantos evitam esse processo purificador? Não estão dispostos a viverem a verdade e parecerem diferentes aos olhos do mundo. É essa mescla com o mundo que destrói nossa espiritualidade, pureza e zelo. O poder de Satanás é constantemente exercido para entorpecer as sensibilidades do povo de Deus, a fim de que a consciência não seja sensível ao erro, e os sinais distintos entre eles e o mundo sejam eliminados. Tenho frequentemente recebido cartas com perguntas acerca do vestuário, e alguns não têm compreendido corretamente o que escrevo. Uma classe que me tem sido apresentada como imitando as modas do mundo tem sido muito vagarosa, e a última a ser afetada ou reformada. Outra classe a quem falta gosto e ordem ao vestir tem tirado vantagem do que escrevi e ido ao extremo oposto. Considerando livres do orgulho, observam aqueles que se trajam com bom gosto e ordem como sendo orgulhosos. A esquisitice e o descuido no vestuário têm sido considerados por alguns especial virtude. Alguns tomam um rumo que lhes destrói a influência para com os descrentes. Desagradam aqueles a quem podiam beneficiar. Conquanto as visões tenham reprovado o orgulho e a imitação das modas do mundo, também têm censurado aqueles que são descuidosos acerca de sua aparência e faltos de asseio pessoal e no vestuário. Tem-me sido especialmente apresentado que aqueles que professam a verdade presente devem ter particular cuidado em aparecer perante Deus no sábado, de maneira a demonstrar que respeitam o Criador que santificou e honrou de maneira especial esse dia. Todos os que consideram o sábado devem ser limpos, asseados e ordeiros no vestir, pois devem aparecer diante de um Deus zeloso, que se ofende com a sujeira e a desordem e que assinala cada mostra de desrespeito. Alguns têm achado errado usar qualquer coisa sobre a cabeça, senão uma touca para proteger do sol. Esses vão a grandes extremos. Não pode ser classificado como orgulho o uso de uma touca de bom gosto, de palha lisa ou de seda. Nossa fé, se colocada em prática, nos conduzirá a sermos modestos no vestir e zelosos de boas obras, para podermos ser distinguidos como peculiares. Mas quando perdemos o gosto pela ordem e asseio no vestir, virtualmente deixamos a verdade, pois ela nunca degrada, mas eleva. Os descrentes olham para os observadores do sábado como desprezíveis, e quando as pessoas são negligentes em seu vestuário, ásperos e rudes em suas maneiras, sua influência fortalece os incrédulos em suas conclusões. Aqueles que professam ser cristãos em meio aos perigos dos últimos dias e não imitam o humilde e abnegado modelo, colocam-se nas fileiras do inimigo. Ele os considera como seus súditos e eles servem a seus propósitos como qualquer um de seus vassalos, porque têm nome de que vivem, mas estão mortos. Outros os tomam como exemplo, e por segui-los perdem o céu. Quando não houvessem eles professado ser cristãos, seu exemplo teria sido evitado. Esses não consagrados professos estão inconscientes do peso de sua influência. Tornam a luta muito mais severa para aqueles que são o povo exclusivo de Deus. Paulo faz referência ao povo que está aguardando o aparecimento de Cristo. Ele diz: fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Tito, capítulo 2, verso 15. Quando damos um testemunho contra o orgulho e a adoção de modas mundanas, enfrentamos desculpas e autojustificativas. Alguns insistem no exemplo de outros. Tal irmã usa saias balão. Se é errado para mim usá-las, também o é para ela. Os filhos seguem o exemplo de outras crianças cujos pais são adventistas. O irmão A é um diácono da igreja. Suas filhas usam saias balão. Por que não posso usá-las e elas podem? Aqueles que, por seu exemplo, fornecem aos não consagrados argumento contra os que querem ser peculiares, estão sendo pedras de tropeço no caminho dos fracos. Esses darão contas a Deus por seu exemplo.
Sou frequentemente interrogada: o que a senhora pensa sobre as saias balão? Respondo que já lhes mostrei a luz que me foi dada a esse respeito. Deus me revelou que as saias balão são uma vergonha e não deveríamos dar a menor aprovação a uma moda levada a tamanho ridículo. Surpreendo-me ao ouvir que a irmã White diz que não é errado usar saias balão pequenas. Ninguém me ouviu dizer isso. Após ter visto o que me foi mostrado a respeito das saias balão, nada me induziria a dar o mais leve encorajamento a quem quer que seja para usá-las. Saias pesadas e saias balão são igualmente desnecessárias. Aquele que nos criou nunca pretendeu que fôssemos deformadas pelas saias balão ou qualquer coisa parecida. Mas o povo de Deus tem por tanto tempo sido conduzido pelas invencionices e modas do mundo que não está disposto a agir independentemente delas. Quando estudo as Escrituras, fico alarmada por causa do Israel de Deus nestes últimos dias. São exortados a fugir da idolatria. Receio que estejam entorpecidos e tão conformados com o mundo que seria difícil discernir entre o que serve a Deus e o que não serve. Está aumentando a distância entre Cristo e seu povo, e diminuindo entre eles e o mundo. Os sinais distintivos entre o professo povo de Cristo e o mundo quase que desapareceram. Como Israel de outrora, seguem as abominações das nações que o cercam. Pelo que me tem sido mostrado, as saias balão são uma abominação, são indecentes, e o povo de Deus erra quando as prova e adota, mesmo no mínimo que seja. Aqueles que professam ser o povo peculiar e escolhido de Deus devem excluir as saias balão, e seu ato deve ser uma viva repreensão aos que a usam. Alguns podem alegar sua utilidade. Eu já viajei muito e vi grande inconveniência a observar-lhe o uso. Muitos alegam necessidade, sob desculpa de saúde, de usá-las no inverno, quando na verdade há maior dano nelas do que nas saias alcochoadas. Quando viajo em carruagem e trens, tenho frequentemente sido levada a exclamar: "Oh, modéstia, onde está o teu pudor?" Tenho visto muitas mulheres em vagões lotados, e quando tentam avançar, as saias balão têm de ser erguidas e posicionadas de uma forma indecente. A exposição das formas é 10 vezes maior naquelas que usam saias balão do que naquelas que não as usam. Se não fosse pela moda, aquelas que tão imodestamente se expõem não seriam vaiadas. Mas a modéstia e a decência precisam ser sacrificadas à deusa da moda. Que o Senhor livre seu povo desse repugnante pecado. Deus não terá piedade daqueles que são escravos da moda. Supor, porém, que há uma pequena conveniência no uso de saias balão, prova que elas devem ser usadas? Mude-se a moda e a conveniência não mais será mencionada. É dever de cada filho de Deus perguntar: em que estou me separando do mundo? Suportemos as pequenas desvantagens e estaremos do lado certo. Que cruzes o povo de Deus carrega? Ele se mistura com o mundo, participa de seu espírito, veste-se, fala e age como ele. Ouça os seguintes versos: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. 1 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10. E ouça também: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 a 5. Grande é o poder do exemplo. A irmã A aventura-se a usar pequenas saias balão. A irmã B pensa: não é mais prejudicial para mim do que para a irmã A usar saias balão. Então, ela usa uma saia um pouco maior. A irmã C imita o exemplo das irmãs A e B e usa saias balão um pouco maiores do que A e B, mas todas alegam que suas saias balão são pequenas.
Os pais que pretendem ensinar seus filhos sobre os males de seguir as modas mundanas têm uma dura batalha pela frente. Eles ouvem: por que, mamãe, as irmãs A e B e C usam saias balão? Isto é errado para mim, também o é para elas. O que podem os pais dizer? Devem dar um exemplo correto aos filhos, e embora o exemplo dos professos seguidores de Cristo leve os filhos a pensar que seus pais são muito cautelosos e severos em suas restrições, todavia Deus abençoará os esforços desses pais conscienciosos. Se os pais não tomarem uma decidida e firme posição, seus filhos serão levados pela corrente, pois Satanás e seus anjos estão agindo sobre a mente deles, e o exemplo de professos não consagrados torna muito mais trabalhosa a obra de convencê-los. Mas, com fé em Deus e fervorosa oração, os pais crentes devem trilhar a dura senda do dever. O caminho da cruz é para a frente e para o alto. E quando nele avançamos, buscamos as coisas que são de cima. Devemos deixar mais e mais à distância as coisas que pertencem à terra. Enquanto o mundo e os professos não convertidos marcham para baixo e para a morte, aqueles que escalam o monte têm de fazer esforços ou serão lançados abaixo com eles. Os filhos que pertencem a este mundo são chamados filhos das trevas. Foram cegados pelo Deus deste século e são guiados segundo o espírito do príncipe das trevas e não podem apreciar as coisas celestiais. Os filhos da luz têm suas afeições postas nas coisas do alto e deixam para trás as coisas deste mundo. Eles obedecem à ordem: saí do meio deles, apartai-vos. E então a promessa condicional: e eu vos receberei. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17. Desde o princípio, Cristo escolheu seu povo do mundo e ordenou-lhes que fossem separados, não tendo nenhuma comunicação com as obras infrutuosas das trevas. Se amam a Deus e guardam seus mandamentos, conservar-se-ão distantes das amizades e dos prazeres do mundo. Não há concórdia entre Cristo e Belial. O profeta Esdras e outros fiéis servos da igreja judaica foram alarmados quando os príncipes vieram até eles dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as suas abominações. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu, assim, contra nós, até de todo nos consumires, até que não ficasse resto nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus, Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Esdras capítulo 9, verso 1 e versos 13 a 15. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra seu povo que mais nenhum remédio houve. 2 Crônicas, capítulo 36, versos 14 a 16. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Levítico capítulo 18, versos 26 e 27. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou.
O que vendo o Senhor os desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: Esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo. Com louca nação os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Deuteronômio capítulo 32, versos 16 a 22. Lemos aqui as advertências que Deus deu ao antigo Israel. Não era vontade divina que eles vagueassem por tanto tempo no deserto. Ele os teria levado rapidamente à terra prometida, houvessem eles se submetido e apreciado serem conduzidos pelo Senhor. Mas, porque muitas vezes o ofenderam no deserto, ele jurou em sua ira que eles não entrariam em seu descanso, salvo 2 pessoas que o seguiram plenamente. Deus requeria que o povo confiasse somente nele. Ele não tencionava que eles recebessem auxílio de quem não servia. Por favor, ouça o seguinte. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificava o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós e nós edificamos casa a nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Esdras, capítulo 4, versos 1 a 5. Ouça ainda. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Esdras capítulo 8, verso 21 a 23. O profeta e os líderes não viam o povo da terra como adoradores do verdadeiro Deus, e embora esses professassem amizade e desejassem ajudá-los, eles não ousaram unir-se com eles em nada que se referisse à adoração. Quando subiram a Jerusalém para edificar o templo de Deus e restaurar seu culto, eles não pediram ajuda do rei para que os assistisse no caminho, mas com jejum e oração buscaram auxílio do Senhor. Eles criam que Deus defenderia e faria prosperar seus servos com seus esforços para servi-lo. O Criador de todas as coisas não necessita de ajuda dos inimigos para estabelecer seu culto. Ele não pede sacrifício de impiedade, nem aceita ofertas daqueles que têm outros deuses diante dele. Muitas vezes ouvimos a observação: vocês são muito exclusivistas. Como um povo, deveríamos fazer qualquer sacrifício para salvar as pessoas ou conduzi-las à verdade. Mas não ousamos nos unir a elas, amar as coisas que elas amam e ter amizade com o mundo, pois estaríamos em inimizade contra Deus. Pela leitura dos seguintes textos, veremos como Deus considerava o antigo Israel. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Salmo 135, verso 4. Porque és povo santo ao Senhor, teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Deuteronômio, capítulo 14, verso 2. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós,
nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 e 7. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Êxodo, capítulo 33, verso 16. Com que frequência o antigo Israel se rebelava, e quão repetidamente eram eles visitados com juízos, e milhares morriam porque não atendiam às ordens do Deus que os havia escolhido. O Israel de Deus, nesses últimos dias, está em constante perigo de misturar-se com o mundo e perder todos os indícios de povo escolhido de Deus. Leia novamente Tito, capítulo 2, versos 13 a 15. Fomos chamados para estes últimos dias, quando Deus está purificando para si um povo peculiar. Provocá-lo-emos, como fez o antigo Israel? Atrairemos sua ira sobre nós, por abandoná-lo e nos misturarmos com o mundo, seguindo as abominações das nações ao nosso redor? O Senhor escolheu para si aquele que é piedoso. Essa consagração a Deus e a separação do mundo é clara e positivamente ordenada em ambos os testamentos. Há um muro de separação que o Senhor mesmo estabeleceu entre as coisas do mundo e as coisas que ele escolheu do mundo e santificou para si. A vocação e o caráter do povo de Deus são peculiares. Suas perspectivas são peculiares, e essas peculiaridades os distinguem de todos os outros povos. Todo o povo de Deus na terra é um corpo, desde o princípio até o fim do tempo. Ele tem uma cabeça, que dirige e governa o corpo. A mesma imposição feita ao antigo Israel pesa agora sobre o povo de Deus, serem separados do mundo. O grande líder da igreja não mudou. A experiência dos cristãos nesses últimos dias é muito semelhante às viagens do antigo Israel. Por favor, ouça 1 Coríntios capítulo 10, especialmente os versos 6 até 15. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida a estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. 1 Coríntios capítulo 10, versos 6 a 15. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. 1 João capítulo 3, verso 1. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. 2 Pedro capítulo 2, verso 20. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, capítulo 1, verso 27.
ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Tito, capítulo 2, verso 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, verso 2. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versos 14, 15 e 17. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Lucas capítulo 6, versos 22 e 23. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro de que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. João capítulo 15, versos 16 a 19. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. 1 João capítulo 4, versos 4 e 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versos 5 e 6. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Quando lemos a palavra de Deus, quão claro está que seu povo deve ser peculiar e distinto do mundo incrédulo que o cerca. Nossa posição é interessante e temível. Vivemos nos últimos dias. Quão importante é que imitemos o exemplo de Cristo e andemos como ele andou. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, verso 24. As opiniões e sabedoria dos homens não devem guiar ou governar. Elas sempre nos afastam da cruz. Os servos de Cristo não devem ter seu lar nem tesouros aqui. Que todos pudessem compreender que apenas porque o Senhor reina, que nos é permitido habitar em paz e segurança entre nossos inimigos. Não é privilégio nosso reivindicar favores especiais do mundo. Devemos consentir em sermos pobres e desprezados entre os homens, até que o conflito termine e obtenhamos a vitória. Os membros do corpo de Cristo são chamados para saírem, separarem-se das amizades e espírito do mundo. Sua força e poder consistem em serem escolhidos e aceitos por Deus. O Filho de Deus é o herdeiro de todas as coisas, e o domínio e a glória dos reinos deste mundo lhe foram prometidos. Quando, porém, ele veio a este mundo, chegou sem riquezas ou esplendor. O mundo não compreendeu sua união com o Pai. A excelência e glória de seu divino caráter estavam ocultos deles. Ele foi, portanto, desprezado e rejeitado pelos homens, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53, verso 4. O que Cristo foi neste mundo, assim devem ser os seus seguidores. Eles são os filhos de Deus e co-herdeiro com Cristo, e o reino e o domínio lhes pertencem. O mundo não compreende seu caráter e santa vocação, e eles não percebem sua adoção na família de Deus. Sua união e amizade com o Pai e o Filho não é manifesta, e enquanto o mundo contempla sua humilhação e vergonha, não se manifesta o que eles são ou serão. São estrangeiros,
O mundo não os conhece, nem aprecia seus motivos. O mundo está maduro para sua destruição. Deus não tolerará os pecadores por muito mais tempo. Eles devem beber até os resíduos da taça de sua ira, não misturada com misericórdia. Os que haverão de ser herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo, na herança imortal, serão peculiares. Sim, tão peculiares que Deus porá uma marca sobre eles como seus, totalmente seus. Vocês pensam que Deus receberá, honrará e reconhecerá um povo tão misturado com o mundo que apenas difere dele no nome? Leia novamente Tito, capítulo 2, versos 13 a 15. Logo será conhecido quem está ao lado do Senhor e quem não se envergonhará de Jesus. Aqueles que não têm coragem moral para conscientemente assumir sua posição diante dos incrédulos, deixando as modas do mundo e imitando a abnegada vida de Cristo, envergonham-se dele e não apreciam seu exemplo.